Boa noite a todos. Queria agradecer aqui novamente o convite, né, feito pelo Bruno, pelo Álvaro. Agradecer também a presença de todos vocês. E o tema da aula de hoje é Gilberto Freire, né, e as raízes católicas do Brasil, né? Gilberto Freire é uma figura interessante, né, porque ele vai nos contar, né, a história do Brasil desde a perspectiva de alguém que está fora da igreja, tá? Porque ele só se converteu, né, 3 meses antes de sua morte, né, em 1987. Então ele escreveu vários livros assim importantes, né, o principal justamente é o Casagrande Senzala. Mas o mais bacana é que, apesar dele escrever de fora da igreja, né, ele sempre viu a Igreja Católica como bastião da ordem, né? Como algo inerente à formação da nossa identidade. Tá? Então, assim, eu dividi essa aula aqui em 4 momentos distintos, né, de tamanhos assim diversos. Então, no primeiro momento, eu vou fazer algumas considerações iniciais a respeito da relação entre identidade e cultura. No segundo momento, eu vou falar alguns aspectos, né, da vida do Gilberto Freire e a sua relação com a igreja, né? No terceiro momento, a influência de autores católicos, né, na formação do próprio Gilberto. E, por fim, né, eu vou falar sobre a visão que o Gilberto Freire tinha a respeito do catolicismo como cimento, né, da sociedade brasileira. Né? E vou me deter um pouco mais nesse último aspecto. Tá? Vou passar rapidamente por esses 3 primeiros, né, e vou me concentrar um pouco mais, né, nessa parte final aqui. Muito bem. Então, num primeiro momento aqui, eu gostaria de partir aqui de um livro que eu li faz pouco tempo atrás, que é um livro de um intelectual católico chamado Remy Braguet, chamado Europa Via Romana, né? Nesse livro, o pensador diz o seguinte, que toda cultura é herdeira, né? Toda cultura é herdeira. Então, os romanos, por exemplo, eles se viam como herdeiros de quem? Dos gregos, né? E não se envergonhavam disso, né? Eles reconheciam tudo aquilo que de bom havia na cultura grega e tomaram aquilo para si. Isso aparece ali na Eneida de Virgílio, quando o poeta ele conta ali a saga de Enéas, né? Enéas, sobrevivente da guerra de Troia. Troia estava no âmbito da cultura grega, né? Fazia parte daquela cultura grega das cidades-estado. E aí o que acontece? Ele sobrevive, mas ele recebe uma missão divina de fundar, né, uma nova civilização aonde? Na Península Itálica. Né? Então o que o poeta quer dizer com isso aí? Quer dizer que os romanos, então, eles herdaram, né, dos gregos algo valioso, né, e fundaram uma nova civilização, né, com aquilo que eles haviam herdado e transformaram aquilo em algo novo. Bom, mais tarde, quando o Camões escreve os Lusíadas, né, ele também vai apresentar Portugal como herdeiro, né, da civilização clássica, de certa maneira, mas com o aporte ali do cristianismo, né? Então, ele logo no início dos Lusíadas, ele mostra ali justamente Portugal trazendo consigo essa herança, né, grega e romana, né, greco-romana, essa herança clássica, mas ele mostra também Portugal como herdeiro do cristianismo, né? Tanto que ele fala ali da necessidade de dilatar, né, a fé e o império, né? E o Brasil, então, surge nesse contexto, né, das navegações portuguesas. E aqui é o ponto que eu queria chegar, né? Nós também temos uma herança, né? Nós recebemos uma herança de Portugal. Portugal, então, com toda essa herança aí nas costas, né? E onde que está isso hoje, né? Onde é que está essa nossa herança? O que nós fazemos com essa herança, né? Porque o que a gente nota hoje em dia é, sobretudo, um desleixo, um descaso do brasileiro em relação às suas próprias raízes, né?
Outro dia eu estava trabalhando justamente esse tema, né? Eu sou professor de ensino médio, né, na rede pública, e eu estava trabalhando justamente esse tema, né, das raízes culturais, da herança. E aí eu passei um desenho, assim, que parece assim, um desenho meio maluco, que é do estúdio Ghibli, desenho japonês, chamado A Viagem de Chihiro, né? Para poder esclarecer um pouco sobre os problemas a respeito da perda da identidade, né? Então, eu vou resumir basicamente a história e vou fazer uma conexão aqui com aquilo que eu estou querendo deixar claro para vocês. Bom, a história conta... O filme conta a história de uma menina que está mudando de bairro com a família dela. Então, já há um contexto de mudança, né? Ela sai de um bairro, vai para um outro bairro, né? Então, já há um impacto aí, de certa forma, na cultura da menina. E acaba que no meio do caminho eles se perdem, a família se perde, e eles saem do carro, e aí eles atravessam um túnel, porque eles começam a tentar explorar aquele local novo ali, desconhecido, e depois que eles atravessam um túnel, começam a acontecer algumas coisas estranhas, né? Os pais se transformam em porcos, porque eles começam a se alimentar lá num restaurante, e aí isso significa, assim, a perda da identidade cultural a partir do consumismo desenfreado, né? O sujeito esquece suas raízes e começa a viver só para os apelos na cultura moderna, e a menina se sente ali sozinha e começa a anoitecer e ela se vê no meio de um caos, porque começam a surgir criaturas estranhas ali que tinham relação com o folclore japonês e tal. Mas o X da questão é o seguinte: quando a personagem tinha contato lá com uma feiticeira lá da história, a feiticeira roubava o nome do personagem, daquela pessoa que ia parar naquela região ali, e se essa pessoa esquecesse o próprio nome, ela nunca mais voltava para casa. Só que essa menina não esquece jamais o nome dela e não se esquece também de onde ela tinha vindo. Ela lembrava da família, né? Ela lembrava da sua conexão com seus pais, né? Com a sua família, e sobretudo o nome dela, ou seja, ela sabia quem ela era. E por isso ela não se perdeu e no final ela volta para casa justamente por isso. Então, qual é a moral da história? A moral da história é que, se a gente não sabe quem a gente é, de onde a gente veio, quais são as nossas raízes culturais, a gente se perde no caos do mundo, nessa loucura, nessa confusão toda. Tá? Então, e essa ideia, então, vai perpassar a obra do Gilberto Freire. O Gilberto Freire, ele... Agora, contando um pouco da história dele, para vocês perceberem, né, como que essa conexão com as raízes culturais, ela é muito importante, né? O pai dele era protestante, maçom, a mãe era católica. Com 8 anos de idade ele começou a estudar num colégio protestante, que o pai dele era um dos fundadores e tal. Com 17 anos ele abraça o protestantismo, se torna batista, é batizado na Igreja Batista. E aí ele recebe uma bolsa para estudar na Universidade de Baylor, lá no Texas. Era uma universidade ligada à Igreja Batista. Depois ele estuda em Nova York, na Universidade de Colômbia, faz algumas viagens lá pela Europa. Depois ele volta para o Brasil, por volta de 1923, e começa a ver já a modernidade tomando conta, né, da sociedade brasileira. E aí aquilo ali mexe muito com ele, né, porque ele estava vendo assim, que o Brasil estava abandonando as suas próprias raízes, né? E aí ele começou então a investigar, né, a formação da identidade brasileira. E ao mesmo tempo ele começa também a se afastar também do protestantismo. Isso já lá em Baylor, em 1918, né? Por que isso? E aí eu separei assim, muitos excertos de obras do Gilberto Freire, trouxe alguns livros, né? Digitei alguma coisa aqui para a gente também deixar o Gilberto Freire falar, né? E é muito interessante essa experiência que ele teve em 1918, quando ele entrou numa igreja protestante lá dos Estados Unidos, e ele ficou horrorizado. Por quê? Porque ele viu aquilo que a gente, assim, sabe o que acontece hoje, né? Então ele descreveu a experiência da seguinte forma, né? O pastor Billy Sunday trepa numa cadeira, sobe o púlpito, avança, recua, levanta a perna direita, ergue os braços com violência para expressar poderoso fundamentalismo bíblico, sem a mácula do Heidegger criticismo. Noutra ocasião, ele diz o seguinte: fiquei horrorizado um dia desses com uma reunião de crentes numa igreja rural. Gritos, desmaios,
uma exibição tremenda de histeria religiosa. É esta gente que envia missionários ao Brasil para elevar a cultura religiosa dos católicos supersticiosos. Então ele já teve um impacto aí, isso já começou a mexer com a cabeça dele. Começa a pensar diferente, que esta gente é que precisa de missionários católicos vindo do Brasil. Então aquilo ali para ele já foi uma experiência que fez com que ele já perdesse, né, aquela simpatia que ele tinha pelo protestantismo, né, por causa da influência paterna, né. E aí, mais adiante, ele fez uma viagem à Europa. Por volta de 1922, ele estava na França e ele visitou a Catedral de Chartres. E ele escreveu o seguinte: Chartres, já visitei várias vezes, quase me persuade a ser católico romano. Católico romano de corpo inteiro e de alma inteira. Encontro na velha catedral um repouso para o espírito, para o corpo, para os dois, que deve ser ainda maior quando o indivíduo se torna todo, ou de todo, da igreja. Não é o meu caso, sou ainda meio da igreja, meio do mundo. Talvez me conserve para sempre este híbrido, meio da igreja, meio do mundo. Ele ainda não havia se decidido. E vai passar, assim, muitos anos, né, para se decidir. Então, todo o trabalho dele é um trabalho que ele produz de fora da igreja. Mas, ao mesmo tempo, com uma simpatia pelo catolicismo, ou seja, namora o catolicismo a vida inteira e ele vai se converter, então, quase ao fim da vida, então. Depois eu vou contar um pouco disso para vocês. Tá? Mas o interessante é que, desde esse momento, ele começa, então, a defender muitas ideias que são católicas, né? Mostrando que, realmente, essa simpatia crescia a cada dia. Então, como ele escrevia no Diário de Pernambuco, isso já ali em 1924, né, ele já escrevia já desde o início da década, ele chega a defender, por exemplo, os sílabos, né, e a intolerância católica a respeito dos princípios. Né? E eu achei isso muito bacana, porque é a opinião de alguém que não era nem católico ainda. Né? Hoje em dia a gente encontra assim, muitos católicos que têm dificuldade de defender essa perspectiva, né? Porque já cederam ao mundo, né? Mas ele não. Jovem já concordava, né, com esse documento, né, importante da história da igreja. Né? Então ele escreve o seguinte: a universalidade da tolerância se opõe ao bom senso. Nem sempre é virtude a tolerância. Você não pode tolerar tudo, né? Porque o erro, por exemplo, não se tolera. Né? Antero de Quental, que era um poeta lá português, assumiu em face dos sílabos uma atitude que causou a maior das sensações. Defendeu-o. Do ponto de vista católico, a intolerância da carta encíclica de Pio IX pareceu-lhe inteiramente justa. E era, ele acrescenta, e era justa. O absurdo teria sido a tolerância. A intolerância exerce uma função defensiva. Encontramos-la na política espiritual e moral da Igreja Católica. Encontramos-la no bom católico. O problema da tolerância, a não ser nos seus justos limites, é que nos tornamos demasiadamente permeáveis. Destrói no indivíduo e nas sociedades a capacidade de ser pessoal ou de manter-se nacional. Então, o que ele está querendo dizer? Que o sujeito que começa a tolerar de tudo, ele tem a sua identidade ameaçada. Não, né, tem a sua... É uma ameaça até ao espírito. Né? O sujeito se desintegra, porque ele vai relativizando tudo, vai aceitando tudo. Né? E a cabeça dessa pessoa, como é que fica quando ela começa a aceitar tudo? Tudo aquilo que é errado. Né? Todas aquelas besteiras que o mundo nos oferece. Né? E aí ele termina assim: o excesso de tolerância estende sobre nós a sombra de uma ameaça séria, a de nos tornar incapazes de orientar a vida nacional de acordo com as nossas tradições. O que ele está querendo dizer? Que se o brasileiro entrasse nessa, de tolerar tudo, ele perderia a identidade. E com o tempo, né, ele seria uma marionete nas mãos, né, de países aí com interesses imperialistas. Né? É por isso, então, que nesse momento ele vai se aproximar de intelectuais ali da Península Ibérica, intelectuais portugueses como Antônio Sardinha, Fidelino de Figueiredo, intelectuais espanhóis como o Ganivet, e ele vai perceber o seguinte,
que a civilização hispânica, né, ali da Península Ibérica, ela era uma alternativa à civilização moderna. E aí ele vai explicar isso da seguinte forma, olha, quando aconteceu ali a Revolução Protestante, a Europa se desviou das suas raízes, né, católicas, porque a Europa inteira ela foi ali forjada, né, pela Igreja Católica. E com o protestantismo há um desvio. E aí surge a Europa moderna, que vai se desdobrar, né, protestantismo, aí vem ali o racionalismo, né, vai culminar na Revolução Francesa. Então, como a civilização ali hispânica, né, ela vai ser um dos bastiões da Contra-Reforma, ele vai dizer o seguinte, olha só, peraí, a Península Ibérica, né, ela é diferente, né, ela lutou contra os efeitos da Reforma durante bastante tempo, e o Brasil é filho da Contra-Reforma católica. Ou seja, então nós não temos que ceder, né, ao mundo moderno, né, com todos os seus desdobramentos possíveis. Né? É isso que ele está pensando nesse momento. Né? Porque esse mundo que está surgindo ali moderno a partir do protestantismo é um mundo já que começa a se fragmentar. Um mundo decadente. Diferente era para ele, não é, a civilização hispânica, com os valores ali da cristandade ainda preservados. Né? E o Brasil é filho disso, nasceu daí. Né? Então, a civilização hispânica ali era ainda uma continuidade, né, daquilo que tinha sido a cristandade, a Idade Média. Era ainda a cristandade. Então, essa era a alternativa do Gilberto Freire e desses intelectuais. Ele, a partir desse momento, mesmo não sendo católico, ele vai pensar a partir dessa perspectiva. Olha só, né? O catolicismo ele é inerente à civilização hispânica. Né? Isso é importante a gente levar em consideração hoje em dia, né? Porque a gente tem muito católico aí, por exemplo, que é apaixonado, né, pelas tradições anglo-saxônicas, né, já aí, filhas da modernidade, né, do protestantismo, né, porque se deixaram seduzir ou porque não conhecem, né, as raízes, né, da identidade brasileira, né, não sabem de onde vieram, né, me parece até contraditório, né, o sujeito ignorar e desprezar as próprias raízes, né, e abraçar assim um conjunto, né, de ideologias próprias da modernidade. Enfim, antes de passar para a segunda etapa, eu queria aqui destacar, por exemplo, isso é uma curiosidade, tá? O Gilberto Freire ele tinha como pai espiritual nada mais, nada menos que a figura do cardeal Newman, né? E no quarto dele ele mantinha um retrato do Newman e chegou a reclamar em determinado momento que a canonização do Newman já estava tardando, ou seja, está demorando muito. Isso ele escreveu ali no início dos anos 20. Né? O cardeal Newman foi canonizado pouco tempo atrás agora, né? Mas ele já vivia nessa expectativa da canonização do Newman, né? Desde o início dos anos 20. E chegou ali as obras do Newman, enfim. Ele era leitor também dos místicos espanhóis, ele lia São João da Cruz, Santa Teresa, Frei Luís de León, e chegou a escrever aqui no seu diário, como é que alguém pode ignorá-los? Né? Então ele já havia tomado posse de todo esse patrimônio, ele nasceu em 1900, então com 24 anos ele já estava lendo isso tudo. Né? Ou seja, coisa que o jovem de hoje, por exemplo, né, não faz, né? Mas ele, mesmo não sendo católico, ele fez questão de tomar para si esse patrimônio, que ele já via como se fosse um patrimônio já dele, né? Como brasileiro, né? Filho, então, da Contra-Reforma, então ele tinha que tomar para si esse conjunto, né? Essa herança, né? Bom, enfim, ele foi também divulgador das obras de Chesterton no Brasil, né? Isso também é muito interessante, porque ele já lia o Chesterton. Né? Aqui no Brasil, o Chesterton era pouco lido e foi divulgado, sobretudo, pelo Gilberto Freire, pelo Genolino Amado e pelo Gilberto Amado, que eram irmãos ali do Jorge Amado,
aquela região lá do Recife, eles já liam, divulgavam, e o Gilberto Freire também era leitor assíduo. Mais adiante aqui eu vou falar, por exemplo, vou mostrar como é que o Gilberto Freire se deixou influenciar pelas ideias do Chesterton. Tem muita coisa do Chesterton na obra do Gilberto Freire. Sobretudo o valor que o Gilberto Freire dá às tradições, a ideia de democracia dos mortos, por exemplo, já aparece na obra do Gilberto Freire. Isso ele colheu da leitura do Chesterton, sobretudo do Ortodoxia. Então ele foi bastante influenciado, né, pelo Chesterton. E na sequência aqui é justamente isso que eu anotei aqui. Pensei que tivesse mais adiante. Então vamos lá. Por exemplo, Chesterton defendia a tradição como democracia estendida ao longo do tempo. Aceitar essa verdade significava dar votos e voz aos antepassados. Esse culto chestertoniano aos antepassados repercutiu com muita força na narrativa de Freire, né? Então, em toda a obra aqui do Freire, ele vai apelar para os antepassados, né? Porque ele vai ver a modernidade justamente como o quê? Como a destruição do legado dos antepassados. Pô. E a gente sabe que o espírito da modernidade é esse espírito destrutivo, de ignorar o passado, de querer construir o novo a partir do zero, ou seja, é um espírito eminentemente revolucionário, né? E isso deixava o Freire assim, muito triste, porque ele estava vendo isso acontecer no Brasil, né? Na arquitetura, né? No modo de vida, nos costumes, né, do povo brasileiro, enfim. Ele também absorveu das leituras de Chesterton a concepção do catolicismo como religião universal histórica, o que reforçou o seu reconhecimento da legitimidade da religião do conquistador como processo civilizador necessário à formação do Brasil. Porque muita gente fala assim, não, mas o catolicismo chegou aqui, e aí ele destruiu, né, a cultura indígena, né, ele acabou com tudo. E aí, mais adiante, até aqui no Casagrande Senzala, ele chega a abordar essa questão, porque ele vai falar, por exemplo, explicando aqui o papel realizado pelos jesuítas a respeito dessa acusação, né? Ele diz o seguinte, que a atividade dos jesuítas sobre a cultura dos indígenas só foi desintegradora, que é a acusação que se faz, né? Na medida em que toda atividade civilizadora é desintegradora por natureza. Aqui se tratando de adaptar o índio à vida cristã, a afastá-lo das práticas pagãs e bárbaras, por exemplo, a poligamia, a antropofagia. Então, quer dizer, não é um absurdo. Toda atividade civilizadora é desintegradora. Essa desintegração acontece. E aquilo que os jesuítas fizeram aqui, né? Não há nada de mal, né? No fato dos jesuítas ali terem lutado contra o barbarismo, né? Contra a poligamia, contra as bebedeiras dos índios, contra as práticas antropofágicas, né? A mesma acusação é feita, por exemplo, em relação à colonização, né, da América Espanhola, né? Eles acusam, não, os índios foram exterminados, né, pelos espanhóis. Bom, não foi bem assim, né? Muitos morreram por doenças, né, que vinham com os europeus para cá. Isso foi um fato, né? Mas o fato maior é que quando os espanhóis chegaram, por exemplo, lá para a conquista ali da região ali onde era habitado pelos astecas, no México, né, muitos indígenas até ajudaram a conquista espanhola, né? Por quê? Porque os astecas, eles promoviam festinhas, convidavam as tribos circunvizinhas e depois prendiam ali centenas de pessoas para realizar sacrifícios humanos, bárbaros, né? Então é claro que quando os espanhóis chegaram, né, eles receberam apoio de outras tribos indígenas, né? Agora, o que acontece é que em torno da conquista, tanto espanhola quanto portuguesa, né, foi criada uma leyenda negra, né, uma legenda negra a respeito disso, e quem criou isso aí foram os países protestantes, né? Naquele mesmo contexto, né, foram os ingleses, os holandeses, porque veja só, onde houve extermínio mesmo de indígenas foi aonde? Na América do Norte, e foi uma civilização construída por quem? Pelos ingleses, e quase ninguém fala disso, né? Na América Espanhola e aqui no Brasil, por exemplo, né, por exemplo, em regiões do Brasil ali, em algumas regiões, muita gente tem cara de índio. E na América Espanhola inteira, ali todo mundo tem cara de índio. Que genocídio foi esse?
onde boa parte da população tem cara de índio. Agora vai procurar alguém com cara de índio lá nos Estados Unidos. É muito difícil achar. Não é? Então por quê? Porque lá houve genocídio mesmo. Então isso foi uma leyenda negra que foi criada, né? E o Gilberto Freire, ele tinha essa compreensão, né? Ele sabia daquilo que havia acontecido. Por fim, aqui, uma outra influência que ele recebe do Chesterton é a ideia de apaziguamento das contradições, né? O equilíbrio de antagonismos chestertoniano, absorvido por Gilberto Freire, concebe a contradição e a violência diluída na miscigenação por mistura. Ou seja, aqui no Brasil, esses antagonismos, né, sociais, né, entre colono e colonizado, isso aí recebeu uma atenuação justamente por causa da Igreja Católica. Né? Quem assistiu aquele filme A Missão ali, isso aparece claramente, né? Por exemplo, o papel dos jesuítas tentando, né, amenizar aquela violência, né, do colonizador, né? Depois até entrar em conflito, né, com a coroa, mas enfim. A igreja está a todo momento tentando mitigar esses antagonismos, né? E essa ideia de conciliar essas contradições, isso já vem da leitura das obras de Chesterton. Freire pega isso do ortodoxia, né? Ele percebia que a igreja era mestra em, né, amortizar essas contradições, né? Em conciliar aquilo que aparentemente é paradoxal. Bom, enfim, eu estou aqui falando algumas curiosidades a respeito do Freire e tem mais algumas aqui bem interessantes que acho que vocês vão ficar até surpresos. Bom, o Gilberto Freire, ele era um crítico do progressismo católico e ele chegou até a se posicionar em relação ao Concílio Vaticano II. Não é? A respeito do progressismo católico, ele escreveu o seguinte na obra Além do Apenas Moderno. A própria religião católica romana, deixando de insistir nos seus mistérios, como que envergonhando-se deles e relaxando o seu zelo em torno de símbolos, inclusive o símbolo extraordinariamente atuante, que é o uso constante de vestes sacerdotais por sacerdotes. Ele já está vendo nesse contexto que os padres andando, né, como se fossem leigos, né, se apresenta vazia para as gentes atuais e jovens, animados de preocupações como o futuro, né, daquelas ultra-racionalidades, né, que começam a se apresentar. São essas ultra-racionalidades os espaços que estão sendo tomados atualmente. Por um lado, por uma astrologia, uma cartomancia, uma grafologia, um espiritismo, um teosofismo, um ioguismo entre nós, por um umbandismo, que se dizem científicos, alguns deles, e em seu modo de ser místico, divinatórios e até futurológicos. Por outro lado, por um comunismo dito marxista, mas com característicos místicos evidentes em sua maneira de procurar tornar-se substituto de religiões mais ou menos suicidas, pela sua crescente inclinação no sentido de se tornarem antimisteriosas e antilitúrgicas. Compreende-se assim o desprestígio atual do sacerdócio e da vocação missionária. O que ele está querendo dizer? Que naquele contexto ali, já no contexto ali do Vaticano II, a igreja estava se esvaziando de símbolos, né? E ao mesmo tempo que se esvaziava de sentido, né? Então, à medida em que ela abandonava o mistério, seja nas vestes, né, na liturgia e tal, então, as pessoas começaram a perder o interesse pela igreja, né? Porque as pessoas têm a sede do transcendente, mas se não vê o transcendente na roupa do padre, não vê o transcendente na liturgia, tudo começa a se secularizar. Aí o sujeito que tem aquela alma mística, aberta para o transcendente, vai começar a ficar desorientado e vai cair justamente aonde? Na mão aqui dessas falsas religiões, né? O cara vai procurar o espiritismo, vai procurar o umbandismo, enfim. Tudo aquilo que se apresenta a ele como algo sobrenatural, místico, etc, etc. Então ele reclamou justamente dessa secularização que ele estava vendo ali na liturgia e até na veste sacerdotal. Né? E é bem atual isso, né? E até fala daqueles, por exemplo, que vão procurar no comunismo um substituto da religião.
né? Então está tudo dentro desse contexto. Em relação ao concílio, ele se manifestou na revista O Cruzeiro, em 1967, e também uma manifestação aparece no livro dele, Sociologia. E aí eu transcrevi aqui o que ele fala. Na revista O Cruzeiro ele diz assim: a Igreja Católica está procurando revigorar-se através de risco e de perigos, os das transformações radicais, que poderão, na verdade, descaracterizá-la em igreja igual às protestantes. Olha só, ou seja, a visão de um sociólogo, né, que está vendo tudo acontecer, está acompanhando a vida da igreja, né, e está testemunhando aqui aquilo que estava acontecendo. A respeito do concílio, ele faz a seguinte afirmação, né? Entre outras coisas, estão a merecer um enfoque sociológico em profundidade as influências do último concílio ecumênico em países tradicionalmente católicos. Ele vai dizer que o concílio em países tradicionalmente católicos vai ter um efeito não muito bom, não. Porque vai começar justamente a diluir, né, aquelas convicções tradicionais. E aí ele continua: uma espécie de progressiva modificação dos rituais da Igreja Católica após aquele concílio deve ter provocado mudanças importantes no comportamento socio-religioso de grande parte de católicos, não muito praticantes, e de outros especialmente chocados com as novidades. O casamento frequente de o casamento frequente de sacerdotes, né? Ele percebeu os sacerdotes ali largando a batina para, né, se casarem, enfim. Os altares despidos de imagens, o fato de muitos santos venerados terem sido desprovidos bruscamente de suas auréolas pela Santa Sé, alguns santos que foram removidos do calendário litúrgico, né? A substituição do latim pelo idioma local, né? A confissão comunitária que começou a se propagar, a abreviação do jejum antes da comunhão eucarística, a celebração de missa em horários noturnos, o pouco uso de velas talares e muitas outras modificações podem ter quebrado certas místicas de relevância para o homem comum ou pouco informado a respeito de sua própria religião. O concílio veio aproximar, possivelmente sem vantagens, tendo-se em vista a formação cultural do povo brasileiro, o ritual católico do protestante. Olha, é a análise de alguém. Gente, porque olha só, se um sujeito escreve isso aqui, mas ele está dentro da igreja, você fala, não, isso aí é um radical tradicionalista, né? É um red thread, enfim, é um cismático, é um sujeito que... Não, mas estamos falando de um sujeito aqui que está falando de fora da igreja, pô. De um sociólogo eminente, né? Que está analisando até do ponto de vista da sociologia. Entende? Então, é uma opinião relevante, né? Ninguém pode acusar o Gilberto Freire de ser um radical tradicionalista, né? Ele não era nem assim um tradicionalista castiço, né? Como os autores com quem ele dialogava, né? Embora ele fosse um amante das tradições. E aí ele continua, né? Ele diz que isso então vai modificar o clima espiritual no interior dos templos, né? O sujeito chega dentro da igreja e não tem mais nada, não é? Tudo despido, não tem imagem de santo, não é? Aquele ambiente frio, né? Enfim, que não convida à contemplação, não convida à oração. E aí ele conclui assim, ó, é de se esperar que o Espiritismo, em suas várias manifestações, assumindo formas sincréticas, se tenha beneficiado com tudo isso, ganhando novos adeptos. Pelo menos entre aquelas pessoas mais ávidas de manifestações psicossobrenaturais e não muito satisfeitas com aquilo que podem considerar demasiado material e terreno nos cultos protestante e católico. Então ele diz uma coisa que é uma realidade. À medida então que a igreja permitiu essa secularização, não é? Ela indiretamente fez crescer o número daqueles que abandonaram a igreja e foram buscar uma mística, digamos assim, em outras crenças, em outros credos, outras religiões. Ou seja, caíram, né,
nas mãos das falsas religiões, né? E, assim, o efeito, então, foi danoso do ponto de vista até sociológico, como ele está querendo colocar aqui, né? Mais algumas curiosidades aqui. O Gilberto Freire, ele tinha uma relíquia de São Francisco Xavier, né? Um dos biógrafos conta o seguinte, né? Que ele possuía uma biblioteca com aproximadamente 20.000 volumes, com edições raras e manuscritos, e também uma relíquia de São Francisco Xavier, santo espanhol, cuja obra no Oriente ele muito admirava, né? E em Goa, né, o monsenhor guardião do túmulo de São Francisco Xavier presenteou justamente com essa relíquia, porque ele visitou, né, esses países que foram colonizados, né, por Portugal. Então, quando ele esteve lá, ele recebeu essa relíquia e era até então a única existente no Brasil. Ficava na casa dele. Presentaço, né? Bom, enfim. Mas só então em 1987 é que ele se converte, né? Em abril de 1987, e aqui quem conta isso é o Edson Nery da Fonseca, que foi um dos maiores estudiosos da obra de Gilberto Freire, né? Ele conta que foi passar a Semana Santa em Olinda, né? E aí eles foram visitar o Gilberto Freire, que já estava adoentado, né? Tinha passado por algumas enfermidades, mas estava lúcido, né? Mas sem voz, né? Havia perdido a voz em consequência de um derrame cerebral. E aí o Edson Nery perguntou a ele, né, se ele já estava preparado, né, depois de tantos anos de namoro, né, namorava a igreja há tanto tempo, se ele já queria né, fazer parte aí da Grey de Cristo. Ele sempre se considerava cristão, mas não havia ainda se definido, né? E aí ele diz o seguinte aqui no relato, né? Ele havia perguntado, né, há um tempo atrás, se o Gilberto Freire queria comungar, e ele havia dito que não. E naquele momento ele perguntou: e agora? Você quer? Agora você deseja, então, comungar? E aí diz que o Gilberto Freire bateu palmas assim, né, dizendo que sim, ele não tinha como falar. E aí ele recebeu os sacramentos da reconciliação, ele fez uma longa confissão, isso no mês de abril. E aí depois, quem apareceu lá para dar a confissão para ele foi o Dom Basílio, né, do beneditino, né, monge beneditino. E aí ele comungou, não falava mais, mas aí o Edson Nery diz que ele já estava muito feliz, né? Isso no mês de abril, como eu disse. 3 meses depois, o Gilberto faleceu. Morreu, então, né, nos braços da igreja, né, nos braços de Cristo, né, se confessou. Mas, assim, era o final, assim, esperado, né, de todo essa aproximação que ele vinha fazendo, né, desde então, com relação à Igreja Católica, né? Ou seja, aquilo que era só uma admiração acabou aqui se concretizando, né, pouco antes dele morrer, né? Tardiamente, né, mas antes tarde do que nunca, né? Pelo menos se confessou, comungou e morreu como católico, né? E aí, quando ele morreu, o mundo hispânico inteiro assim se entristeceu, né? Porque o diálogo que ele tinha, por exemplo, com pensadores ali da Espanha, de Portugal, assim, foi uma coisa que teve um impacto bem significativo. E na época o Julián Marías, que é um filósofo católico, ele escreveu no jornal ABC de Madrid um artigo justamente em homenagem ao Gilberto Freire. O título do artigo se chama Adiós a um brasileiro universal. Ou seja, porque ele mostra o Gilberto Freire como um brasileiro universal. Assim, é um sujeito cuja obra assim, ela é importante no mundo inteiro, né? Hoje em dia mesmo, acho que o Gilberto Freire continua sendo discutido, né, em países que foram colonizados, né, pelos portugueses. Em 2019, se eu não me engano, a Universidade de Salamanca promoveu um seminário sobre o Gilberto Freire, né? Então é um sujeito que é muito estudado ainda, né? E aí, nesse artigo, o Julián Marías diz o seguinte, que Freire foi um dos maiores intelectuais do século XX e durante anos foi a melhor cabeça teórica da América Ibérica. Então, esse é um sujeito respeitadíssimo. O próprio Ortega y Gasset, também filósofo espanhol, que morreu
convertido também à Igreja Católica, ele dizia que o Gilberto Freire não era só um mero antropólogo, um mero sociólogo, ele era um filósofo da condição humana, filósofo de importância, né, universal. Né? E muita gente não sabe disso. As pessoas, de um modo geral, elas acham que o Gilberto Freire era só um sociólogo, né? Mas ele era muito mais do que isso. Tá? Agora, chegamos, enfim, aqui, a parte em que eu quero me deter um pouco mais, que é a análise que Gilberto faz do papel do catolicismo, né, como cimento da identidade nacional. E aí, vou começar aqui com um trecho fantástico, tirado aqui do livro Casagrande e Senzala, né? E aí, assim, eu leio e comento, né? Porque aqui agora eu vou ler alguns excertos das próprias obras do Freire, trouxe alguns documentos também, retirados da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, são bem interessantes. Um até eu vou dar aqui para o Álvaro, que ele achou bacana. Enfim, logo aqui nos primeiros capítulos do Casagrande e Senzala, o Gilberto Freire diz o seguinte, olha só, presta bem atenção porque esse texto aqui, ele assim, tira as escamas dos nossos olhos, né? A respeito da nossa identidade, né? Ou seja, é impossível não ler isso aqui e não se sentir mais brasileiro, não querer assim aprender mais a respeito das nossas próprias raízes, né? Ele diz assim: o Brasil formou-se despreocupados os seus colonizadores da unidade ou pureza de raça. Então, assim, os portugueses não tinham essa preocupação, né? Como os anglo-saxões, né? Os ingleses, esse negócio de mistura com eles não era né, o tom da colonização deles, né? Os portugueses não tinham muito esse negócio, não. Eles chegavam lá e se misturavam com todo mundo e a miscigenação dava o tom da colonização. Durante quase todo o século XVI, a colônia esteve escancarada a estrangeiros, só importando as autoridades coloniais que fossem de fé ou religião católica. Ou seja, podia vir todo mundo para cá, desde que fosse católico. Podia até vir criminoso, né? Mas tinha que ser católico, não é? Haldeman notou que para ser admitido como colono no Brasil, no século XVI, a principal exigência era professar a religião cristã. Somente cristãos. E em Portugal, isso queria dizer católicos. Podiam adquirir sesmarias, mas tinha que ser católico. Ainda não se opunha, todavia, continua o historiador alemão, restrição alguma no que diz respeito à nacionalidade. Assim é que católicos estrangeiros podiam emigrar para o Brasil e aí estabelecer-se. Ou seja, podiam vir da Espanha, de Portugal, né, de qualquer lugar do planeta, mas tinha que ser católico. Se não fosse, né, não conseguia nem, né, estabelecer aqui morada. Através de certas épocas coloniais, observou-se a prática de ir né, um frade a bordo de todo navio que chegasse a porto brasileiro, a fim de examinar a consciência, a fé e a religião do adventício. Então, todo navio que partia para cá tinha que ir um frade lá para... Opa, você quem é? Então, a religião. Então, o sujeito era investigado. Né? Então, havia esse cuidado dos portugueses, né, de deixar entrar no Brasil apenas aquele que fosse, né, católico. O que barrava, então, o imigrante era a heterodoxia. Ou seja, se fosse herege, nem pensar. Como eu disse, né, podia ser até um criminoso, mas não podia ser herege, pô. Ou seja, era pior ser herege do que ser um sujeito que furtou lá, de repente, né? Enfim, não podia ser herege. Claro, porque, né, a heresia compromete, né, a saúde espiritual da alma, né? É bem mais grave, né? O que barrava, então, o imigrante era a heterodoxia, a mancha de herege na alma e não a mongólica no corpo. Do que se fazia questão era a saúde religiosa. A sífilis, a bolba, a bexiga, a lepra entraram livremente trazidas por europeus e negros de várias procedências, mas não podia entrar herege.
O perigo não estava no estrangeiro nem no indivíduo digênico ou cacogênico, mas no herege. Soubesse rezar o Padre Nosso e a Ave Maria, dizer creio em Deus Padre, fazer o sinal da Santa Cruz, e o estranho era bem-vindo ao Brasil colonial. O frade ia a bordo indagar a ortodoxia do indivíduo, como hoje se indaga da sua saúde e da sua raça. Ao passo que o anglo-saxão só considera de sua raça o indivíduo que tem o mesmo tipo físico. O português esquece a raça e considera seu igual aquele que tem a religião igual a que professa. Olha que bonito. Não é? Ou seja, isso é fundamental, né, no contexto da colonização do Brasil. Né? Temia-se no adventício acatólico, né? Ou seja, aquele que porventura não fosse católico, né? O inimigo político capaz de quebrar ou de enfraquecer aquela solidariedade que em Portugal se desenvolvera junto com a religião católica. Então, assim, o herege ele seria ali um princípio de desordem social, alguém que poderia até colocar em risco, né, a unidade da sociedade, né? Porque ele vem com outra cultura, vem com outro credo, enfim. E essa civilização que vai se gestar aqui no Brasil, que era o mesmo tipo de civilização na Península Ibérica, ela tinha um fundamento. O fundamento era o catolicismo, pô. Era o cimento social. Né? Então, quando você começa, né, a misturar, né, pessoas ali oriundas de outras crenças religiosas, aí você começa a desfazer a unidade social, né? Unidade da cultura. Vê o que está acontecendo com a Europa agora. Daqui a alguns anos aí ela vai se islamizar completamente. Né? Por quê? Porque a maior parte desses imigrantes, né, eles trazem lá os seus deuses, né, as suas crenças, né, enfim. E isso vai ter um impacto forte ali naquela cultura ali, né, a longo prazo. Então era esse tipo de coisa que os portugueses queriam evitar. E aí ele continua: essa solidariedade manteve-se entre nós esplendidamente através de toda a nossa formação colonial, reunindo-nos contra os calvinistas franceses, contra os reformados holandeses, contra os protestantes ingleses. Daí ser tão difícil, na verdade, separar o brasileiro do católico. O catolicismo foi realmente o cimento da nossa unidade. Ou seja, para o Gilberto Freire, está claro, ser brasileiro é ser católico. E olha só, no jornal, o nome do jornal é justamente esse, o Jornal, né, do Rio de Janeiro, de 1957. Ele escreveu esse artigo aqui, eu fiz um recorte, peguei uns trechos mais importantes. O artigo se chama A Igreja e Seus Padres. Eu não vou ler tudo porque é grande, mas ele diz assim: não sou católico, mas simples admirador da Igreja. Né? E aí, mais adiante, ele diz o seguinte, que ele vem explicando, né, o papel da Igreja, né, na formação do Brasil, e lá no final ele diz assim: daí, todo anticatólico ser, na verdade, um anti-brasileiro. Todo indivíduo que no Brasil atira pedras à Igreja, atira pedras à própria causa nacional, né? Onde nasceu, né, aquilo que o abriga. Então, uma das maneiras de ser o indivíduo anticatólico é ser anticlerical, ser contra o papel que a Igreja realizou no Brasil, né? Enfim, isso é claro, né? Então, para o Gilberto Freire, né? Ou seja, ser brasileiro é ser católico. Né? Se o sujeito quiser atinar contra a causa nacional, era atacar a Igreja e atacar os padres, enfim. Né? Num outro livro dele também que é interessante, porque é uma reflexão justamente sobre essa cultura que está sob ameaça, que é a cultura católica, gestada ali na Península Ibérica. O livro justamente traz esse nome no título, é uma cultura ameaçada, né? Ele, aqui na página 25, ele justamente compara os tipos de civilização, né? A civilização católica com a civilização
criada aí pelos países protestantes. E aí ele diz assim, ó, no cristianismo que Portugal transmitiu ao Brasil e que não tardou em ganhar novas cores na América, em contato com a natureza tropical, com as estrelas, com os rios, com os animais e com os índios desta parte do mundo, havia alguma coisa de essencialmente franciscano e, por conseguinte, lírico, que se adaptou à aventura e depois à rotina do esforço português de colonização. E aí ele vai dizer o seguinte, que esse cristianismo que chega aqui com os portugueses é um cristianismo de inspiração franciscana, porque, eu vou explicar, para o Gilberto Freire e para o Jaime Cortesão, que foi um grande historiador português, o que estava por trás das grandes navegações foi a ciência dos franciscanos. Os franciscanos ali, já desde o século XIII, já estavam lançando as bases da ciência moderna. O Roger Bacon, né, que foi um frade franciscano, já havia ali desenvolvido bastante a cartografia, né, métodos assim de navegação, então já haviam sido desenvolvidos por franciscanos. Então é essa ciência franciscana que vai ali estar por trás desse movimento da expansão ultramarina portuguesa. E quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, a missa foi celebrada por quem? Por um franciscano. Então Gilberto Freire vai dizer o seguinte, olha, o Brasil nasceu franciscano. E uma das características do franciscanismo, né, é esse espírito de comunhão, esse espírito de fraternidade, né, com os outros povos, com a natureza, né, enfim. Coisa que não era vista, por exemplo, nas colônias protestantes, né, porque esse espírito de fraternidade não havia. Não é? Por exemplo, os calvinistas lá, que estiveram lá presentes na colonização lá da América do Norte, eles chegavam descendo a lenha nos índios. Né? Entendeu? Mas aqui no Brasil, a própria dinâmica da miscigenação, né, revela um pouco esse traço do português, né, de fraternizar com os povos. Né? Já era uma experiência que os portugueses traziam do Oriente. Né? Os portugueses já haviam assim, tido contato, né, com povos diversos, né, ali da África, né, do Extremo Oriente, né, Ásia, enfim. E isso foi muito importante, então, na nossa formação, né? Essa constituição de um catolicismo fraternal. Tá? Um outro livro que se chama O Mundo que o Português Criou, ele repete aquela ideia, né, do artigo de jornal que eu acabei de ler. Né? Ele diz assim, o critério histórico, né, é o da formação luso-brasileira. O que for hostil a essa formação, ou seja, o que for hostil à nossa Constituição, né, luso, né, lusa, é contrário aos nossos interesses. Né? E ele diz assim, não que isso signifique, destaque-se ainda mais uma vez, um Brasil preso à singularidade da cultura lusitana e com função de adjetivo em relação a ela. De modo nenhum, a nossa cultura já principia a afirmar-se e pelos seus começos pode-se adivinhar o seu desenvolvimento, substantiva e plural, mas a sua estrutura é a tradição portuguesa e cristã. Então ele vai dizer que tudo aquilo que é hostil a essa tradição portuguesa e cristã é contra a nossa identidade. Ou seja, é um elemento desintegrador da nossa cultura. Isso é fundamental. Né? Como o Gilberto Freire via a civilização hispânica como uma única e mesma civilização, ele escreve esse livro aqui refletindo justamente sobre isso, né? O brasileiro entre outros hispanos. E aqui nesse livro, eu vou até pular, mas ele compara justamente a civilização hispana, né? Católica, e aquilo que estava sendo feito pelos protestantes. Né? Eu acho que merece a leitura de pelo menos um trecho aqui.
que é onde ele fala da rigidez, né? Do protestante a respeito da civilização, desse... Só um instantinho aqui, ó, olha só. Aqui já está toda a diferença entre as duas civilizações, né? O que viam os ingleses, os holandeses, os franceses, né, todos protestantes, né, numa população de ameríndios, nus como aquela que os europeus encontraram no Brasil. E ele responde, nada, a não ser gente inferior, que não despertava maior interesse em progressivos europeus. Como na América do Norte, né? Mesma coisa. E aí ele continua. E o que viram os hispanos nessa gente? Um povo que, quando no Brasil a primeira missa foi rezada na sua presença, em plena floresta, deu aos portugueses a impressão de seguir com o mais vivo interesse essa manifestação cristã de religião e de cultura. Consequentemente, cristãos e civilizados em potencial. Olha a diferença. Ou seja, o olhar protestante, o olhar do colonizador protestante via o ameríndio como gente inferior. Os calvinistas na América do Norte não consideravam, por exemplo, os ameríndios, né, gente que precisava ser evangelizada, porque eles não faziam parte, né, da casta dos eleitos, não haviam sido predestinados. Ou seja, já na América Hispânica, que incluindo o Brasil, as coisas se deram de maneira muito diferente. Quantos missionários vieram para cá e, né, se esforçaram, até correram risco de vida, né, para evangelizar os índios, né? Bom, o fato é que o Gilberto Freire sempre considerou o protestantismo estéril, tá? Num artigo que ele escreveu para a revista Cruzeiro, em 1968, cujo nome é Em torno do cristianismo evangélico no Brasil, ele escreveu o seguinte, ó: mais de uma vez tenho me referido em artigos ou em ensaios ao protestantismo ou ao cristianismo evangélico, a sua presença na vida e na cultura de nosso país. Ele também estudou isso, né? Qual o impacto, né, do protestantismo na cultura brasileira, né? Ele diz, meus amigos protestantes não gostaram, porém, do que eu disse. Estranhei que não viessem contribuindo com alguma coisa de especificamente seu para as letras ou para as artes no nosso país. Onde, na verdade, o ficcionista brasileiro, que como protestante tenha já trazido para o romance brasileiro, tema sugerido pela situação dos protestantes na comunidade nacional. Ou o pensador, o poeta, o compositor, o pintor, o escultor, o arquiteto, o paisagista que na filosofia ou sociologia, na música, na pintura, na escultura, na arte da paisagem tenha já concorrido para marcar com vigor a presença protestante integrada na cultura ou na natureza brasileira, em qualquer dessas artes? Evidentemente nenhum. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Assim, os protestantes não contribuíram praticamente nada assim, em relação à cultura de um modo geral, né? Eles não deixaram a sua marca, assim, isso aqui é uma marca porque esse cara aqui ele é protestante, então ele deixou a sua marca aqui na cultura brasileira. Não, isso não aparece. Mas a gente vê, por exemplo, a cultura brasileira cheia de traços católicos, né? Inúmeras festas, né? Inúmeros escritores, né, que foram forjados, né, na fé católica, inclusive muitos até influenciados pela leitura das obras do Gilberto Freire, como José Lins do Rego, como o Ariano Suassuna. Né? Eu trouxe aqui, não vou nem ler para a gente também não ficar lendo aqui o tempo inteiro, porque ainda tem alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Mas nesse livro aqui, há um artigo do Ariano Suassuna, chamado Teatro, Região e Tradição, onde ele conta o seguinte, olha, quando ele começou a ter contato com os livros do Gilberto Freire, aquilo ali teve um impacto muito grande na mente dele, não é? E ele acabou se tornando católico. Né? E a gente sabe que toda a obra do Suassuna tem a marca da fé católica, né? Pega aí, né, as peças de teatro, né?
é o Alto da Compadecida, ou seja, não existe o Ariano Suassuna sem catolicismo. Então, é isso que o Gilberto Freire está querendo dizer. Veja como que a fé moldou a arte, né, de um sujeito que é um grande artista nacional, um grande escritor, e assim muitos outros. Mas cadê a marca do protestantismo, né, em outros nomes assim da cultura nacional? Ele não encontrou isso. Ele encontrou uma esterilidade, né, uma infecundidade, né? Muito bem. Fazendo um passeio aqui por outras afirmações do Freire. Bom, ele estudou bastante, né, o papel dos jesuítas, até dos franciscanos também. Ele preferia um pouco, né, a obra realizada pelos franciscanos, porque ele reclama aqui, por exemplo, de que os jesuítas queriam ensinar aos índios gramática, né, letras, e os índios não gostavam muito disso. Já os franciscanos, eles ensinavam, né, coisas mais práticas, né, como a arte da construção, e o Gilberto Freire, então, dizia que muitas vezes isso era mais adequado à mentalidade dos índios, né? Porque, de fato, né, os índios aqui, muitos viviam na Idade da Pedra, né? Você chega e taca ali uma gramática, vamos aprender isso aqui, ó, latim. Pô, né? Imagina só, realmente é uma tarefa árdua, né? É uma coisa, assim, bem difícil, né? Assim, heróica, né, de você conseguir, né? Assim, para o índio, então, né, sair daquele estágio dele e começar assim, eu vou aprender isso aqui, era também ele tinha que vencer muitas etapas, né? Então, o Gilberto Freire, então, mas ele, assim, ao mesmo tempo que ele faz essa crítica aos jesuítas, ele também, ele fala, assim, sobre o papel que os jesuítas desempenharam na defesa dos índios, né? E aí ele escreve aqui, por exemplo, campeões da causa dos índios deve-se em grande parte aos jesuítas, não ter sido nunca o tratamento dos nativos da América pelos portugueses tão duro e nem tão pernicioso como pelos protestantes ingleses. Ele diz assim, aqui os índios só não foram mais maltratados por causa dos jesuítas, né? Porque na América inglesa, por exemplo, se deu o contrário. Ele fala também justamente que a presença dos jesuítas e da igreja impediu preconceitos de cor e raça, e aí ele, no caso da Grande Senzala, ele traz esse trecho aqui, né? Nos colégios do século XVI e XVII, índios e filhos de portugueses, europeus e mestiços, caboclos, arrancados às tabas, e meninos órfãos vindos de Lisboa, eram educados juntos. Olha, juntos com os filhos dos colonos, juntos com os nobres. A vida nos colégios dos padres jesuítas foi um processo de coeducação das duas raças, a conquistadora, né, e a conquistada. Um processo de reciprocidade cultural entre os filhos da terra e os meninos do reino. Então estudava todo mundo junto. É interessante porque quando eu li isso aqui, eu lembrei da Regine Pernod, no Luz sobre a Idade Média, porque ela fala exatamente isso, que ali o nobre estudava, né, nas escolas catedrais junto com os filhos dos camponeses, enfim, né? A igreja, alguns papas até foram camponeses, né? Então a igreja nunca teve esse negócio, entendeu? Então isso foi muito importante aqui no contexto da nossa colonização, né? Nós não tivemos aqui, por exemplo, um apartheid, né? Nem aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, né? Aqueles guetos, né, absurdos, né? Que dividiam, né, as escolas só para negros, né? Escolas só para brancos, enfim, bairros só para negros, né? Nós não tivemos nada parecido aqui com isso aqui no Brasil. Graças ao quê? Ao catolicismo, né? E aí o catolicismo também influencia aqui as devoções, as festas populares, enfim. Já falei aqui do franciscanismo, né? E o papel dos franciscanos na expansão ultramarina. Falei já que o Brasil nasceu franciscano para a civilização cristã. Há um outro trecho aqui interessante que ele fala justamente disso. Eu vou ler um trechinho porque é bonito aqui. Saiu no Correio da Manhã, né? O irmão oceano, né? O português sempre viu no mar uma espécie de irmão mar. Dentro do mais franciscano dos cristianismos,
fez do mar o seu melhor aliado. Ao convívio do irmão Sol, da irmã Lua, das irmãs Estrelas, trouxeram os portugueses o irmão Oceano. E 3 oceanos puseram os portugueses ao serviço da comunicação, da fraternização cristã universal. Não só as águas dos mares, não só o sol dos trópicos seriam irmãos dos portugueses, também os homens dos trópicos, os povos para além das águas dos mares, as gentes pardas e pretas do sul. Já os puritanos eram diferentes. Para eles o mar nunca se apresentou como um irmão, nem o mar, nem os índios, nem as plantas, nem os animais da América. E aí ele continua, né? Um texto belíssimo. Mas a diferença está aí, né? Nos 2 tipos de civilização. Olha, eu trouxe muita coisa, mas vou pular, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Tá? Bom, finalizando aqui. Bom, para o Gilberto Freire, esse resgate desse passado hispânico é essencial, né? Não só do passado português, luso, mas passado hispânico de um modo geral, até porque ele diz que o Brasil é duplamente hispânico, né? Porque entre 1560 e 1640, as coroas de Portugal e Espanha estavam unidas, né? Então, assim, nós estivemos aí também durante bastante tempo, né? Sob domínio espanhol, né? Então, por isso que para ele, né, a civilização hispânica é uma só, né? Você pega ali a Península Ibérica, o Brasil, os países colonizados por Portugal, Espanha, né? Ou seja, são países que partilham da mesma visão, da mesma cosmovisão. Para ele, essa cosmovisão hispânica era uma alternativa à cosmovisão moderna, protestante, burguesa, secularizada, né? Ele achava que, assim, se esses povos colonizados por Portugal e Espanha, né, tivessem mantido, né, suas raízes culturais, tivessem lutado contra, né, essas invasões, né, estrangeiras, né, da modernidade, aí, assim, o nosso destino poderia ter sido diferente, né? Entendeu? Bom, deixa eu terminar com esse texto aqui que é bem interessante. Bom, é a posição do Gilberto Freire a respeito do dom vital e da questão religiosa, né? Ou seja, que a gente poderia até se perguntar, né? Será que o Gilberto Freire, né, apoiou, né, a coroa, ou será que ele ficou do lado do dom vital, né, na questão religiosa, né? E é interessante, porque esse artigo aqui é um comentário do historiador Nilo Pereira, de 1978. E o Nilo diz assim, que ninguém interpretou melhor a figura de Pedro II do que Gilberto Freire, né? Quando lá em 1925 ele chegou a dar uma palestra e ele falou justamente sobre o papel de Dom Pedro II nessa querela religiosa. E aí sabe o que o Gilberto Freire disse? Que na ocasião Dom Pedro II se comportou como um pastor protestante, não é? Ele até usa as seguintes palavras. Eu vou ler o trecho inteiro para vocês verem o que ele disse, né? A Dom Pedro faltou mais de uma vez a noção das necessidades de ser brasileiramente tradicionalista contra os excessos burgueses e progressistas da época. Dom Frei Vital, esse sim, com alguma coisa de imperador do divino para os olhos do povo, antes de se tornar brasileiramente mártir, seu vulto é o de um herói, um Dom Quixote vestido de capuchinho. Essa é a primeira parte aqui da explanação do Freire. Então, primeiro ele diz que aqui o verdadeiro imperador era o Dom Vital. O povo ele era o verdadeiro imperador, porque Dom Pedro II não representava, né, jamais o catolicismo, né? Porque era um imperador liberal, né, aliado da maçonaria, progressista, ou seja, era um moderno. Ou seja, tudo aquilo que o Gilberto Freire rejeitava, ou seja, a modernidade,
né, com todas as suas mazelas, né? E aí ele continua aqui mais adiante, dizendo justamente, aqui, ó, que o imperador, na ocasião, fora um pastor protestante a oficiar em catedral católica. E que, à medida em que ele, então, agiu contra a igreja, né, ele se tornou partidário dos excessos burgueses e progressistas daquela época. E aí Gilberto Freire comenta, né? Enquanto os bispos reformadores pretendiam decantar as práticas religiosas das superstições, né, que haviam se misturado à fé da igreja, vai ser o tema lá da próxima live aí, do surgimento do umbandismo, do candomblé e tal. Freire reconhecia nos seus adversários regalistas o desejo de enquadrá-las em certo padrão anglo-saxão, que, caso vitorioso, resultaria entre nós, na melhor das hipóteses, numa caricatura da igreja metodista ou da quáquer, né? E a crítica, então, que ele faz aqui a Dom Pedro II, na questão religiosa, é uma crítica feroz. Ou seja, ele não se comportou como um imperador católico. E aos olhos do povo, o imperador do divino estava ali encarnado na figura do Frei Dom Vital. Interessante, né? Na sua interpretação, Dom Vital, na interpretação do Freire, né, era um verdadeiro descendente dos senhores de engenho que expulsaram os holandeses do Nordeste. E é interessante isso aqui, por quê? Porque ele vai lá naquele momento crucial da história do Brasil, onde os brasileiros lutaram para continuar sendo brasileiros e católicos. Expulsando os holandeses por quê? Porque eles eram protestantes. Né? Então, assim, ele faz essa comparação, né? E coloca Dom Vital, né, na esteira, né, desses católicos que fizeram questão, né, se esforçaram, né, para expulsar, né, os hereges do Brasil para que a fé católica pudesse continuar, então, informando, né, a sociedade brasileira. Tá? Enfim, com alguns cortes aqui bruscos aqui, basicamente isso, né? Então, acho que assim, a importância da obra de Gilberto Freire é exatamente essa, né? É alguém que está falando de fora, alguém que vai se converter apenas às vésperas da morte, né? E alguém, então, que examina a construção da sociedade brasileira com honestidade. É um sujeito honesto, fazendo sociologia, fazendo história. O sujeito está olhando para a realidade, está lidando honestamente com os documentos, sem hostilidade, sem segundas intenções, né? Com aquela virtude que todo bom historiador deve ter, que é a virtude da simpatia para com o objeto historiográfico. Né? O Henri Marroux fala isso num livro chamado Do Conhecimento Histórico. Ele diz que o historiador tem que ter uma simpatia pelo objeto, senão você falsifica. Né? Você chega lá, vai estudar, vai produzir, né, um artigo, um livro sobre a Igreja Católica, mas você é inimigo da Igreja Católica, é claro, o que vai acontecer? Você vai falsificar aqueles objetos todos ali. Né? Esse é o grande problema. Eu acho até que é importante essa nova safra de obras aí que o Centro Dom Bosco vem publicando, né? Porque eles estão prestando atenção nisso. Né? Já notaram esse problema, né? Se o sujeito é hostil à igreja, o sujeito precisa nem ser católico, mas ele tem que ser honesto, como o Gilberto Freire. Né? Você não pode mutilar e tratar o objeto assim, dessa maneira. Né? Então, acho que por isso que a obra dele ainda é valiosa, né? Porque justamente é uma obra que trata daquilo que nós somos, né? De como nós fomos sendo construídos, de como a nossa sociedade foi sendo construída a partir desse cimento católico, né? E o que está acontecendo hoje é aquilo que o Gilberto Freire viu lá no início da década de 20. Ou seja, por que o Brasil virou esse caos? Por que está tudo assim bagunçado, né? Do jeito que está? Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Por quê? Porque nós perdemos a nossa identidade, já não sabemos mais quem nós somos, nem de onde viemos. Né? Ou seja, nós começamos a tolerar tudo
né? Todas essas ideologias aí modernas. E isso foi nos descaracterizando. Por isso que ele vai defender o sílabo lá no início dos anos 20. Né? Todo bom católico, ele tem que ser intolerante quanto aos princípios. Ou seja, e ele, mesmo não sendo católico, não tinha vergonha de defender a intolerância católica em relação aos princípios. O problema é que hoje muitos católicos têm vergonha disso. Não, mas isso vai pegar mal, né? Pô, que isso? Não posso me posicionar dessa forma. Sabe por quê? Senão vou, né, lá no emprego vão começar a pegar no meu pé, né? Eles vão começar a me olhar assim, né? Com desprezo, enfim. Ou seja, o sujeito não quer também assumir as consequências de ser católico. Esse é o grande problema. Agora, olha só como que ser católico custa caro. O Gilberto Freire foi perseguido pelos progressistas o tempo inteiro. O Nelson Rodrigues diz, por exemplo, que quando chegava lá uma nota sobre, eu tenho até aqui, sobre Gilberto Freire nas redações, os progressistas jogavam na lixeira. Aqui, ó, por exemplo, isso tirado aqui do livro Reacionário, do Nelson Rodrigues. Por que os intelectuais exigem dos intelectuais atestado de ideologia? Ou o artista é comunista, socialista, esquerdista, inocente e útil, ou que outro nome tenha e terá toda a cobertura promocional. Mas se for um solitário, um independente, um original, não terá uma linha em jornal nenhum. Como era o Gilberto Freire, que não gostava desse negócio de partidarismo, né? Era um cara independente. Dirão vocês que a inteligência de esquerda não manda nada. De acordo, não tem poder, mas o exerce. As redações estão infiltradas, e assim as rádios e a televisão. É o que acontece com Gilberto Freire. Qualquer notícia sobre o autor de Casa Grande e Senzala vai para a sexta. Leiam os nossos jornais, as nossas revistas. Querem assassiná-lo pelo silêncio. É porque o sujeito tinha essa posição de ser um autor independente, intelectualmente independente. E por isso torna mais valiosa ainda a posição dele a respeito do papel que a Igreja Católica exerceu no Brasil. Porque era um cara justamente que está falando de fora. Ele não está comprometido, por exemplo, com a Igreja. E, ao mesmo tempo, ele está ali tratando os objetos, né, historiográficos com honestidade. Né? Ou seja, esse foi o papel, então, que a Igreja realizou no Brasil. Ela é o cimento da civilização, né? Da nossa civilização, né? Da nossa sociedade, né? São os nossos valores. Né? Nós somos hispanos, as nossas raízes são hispânicas. Vamos guardar as nossas raízes, vamos guardar as nossas tradições. É isso que ele está falando. Nós temos os nossos costumes, os nossos próprios hábitos. Né? Para que ficar pegando emprestado aí de civilização anglo-saxônica, né? dessas civilizações que foram forjadas, né? Pelas heresias, né? Do protestantismo? Né? Isso é assim, submeter, isso é, de certa maneira, nos submetermos espiritualmente a uma outra cosmovisão. Isso vai mexer com a nossa cabeça. Entende? Esse é o grande problema, eu acho, que hoje do Brasil, né? O Brasil precisa justamente, como Gilberto Freire já pretendia aqui no início dos anos 20, precisa reencontrar suas raízes. Né? Ele precisa se reconciliar com o seu passado. Né? Isso é fundamental. Mas, assim, como é que a gente faz isso? Estudando, né? Indo às obras fundamentais, né? aos autores fundamentais. Né? Porque hoje, assim, está tudo muito confuso. As pessoas estão desorientadas, né? Até dentro da igreja. Né? Entendeu? Esse é o grande problema. Tá bom, pessoal, desculpa aí. Queria agradecer novamente a presença de todos. Queria pedir desculpa pelos cortes bruscos assim e as inúmeras leituras, né? Mas é porque eu acho que eu não poderia também deixar de mostrar o Gilberto Freire falando, né? Aquilo que ele pensa. Então foi uma obra assim, foi uma aula assim em que eu pretendi também documentar, né? De certa maneira,
é aquilo que aparece nos livros do Freire, para não parecer que é invenção da minha cabeça, né? Então, eu gosto muito, assim, de deixar os autores também falarem um pouco, né? Eu faço isso também com meus alunos, sempre levo os livros para a escola, leio trechos, né? E às vezes os alunos ficam até escandalizados, né? Porque eles não acreditam naquilo que eu estou mostrando. Não, mas está aqui, ó, foi o autor que disse. Né? Quando eu dou aula também sobre, por exemplo, comunismo, sobre Marx, por exemplo, eu faço questão de levar aqui, ó, o cara está defendendo aqui o genocídio, está aqui, ó. Olha só, lê só. Aí eu peço o aluno para ler tudo. Aí ele, caramba, está escrito mesmo, então, tá vendo? Porque se eu não tivesse, assim, trazido o livro para a escola, vocês nem acreditariam, ia achar que o professor está inventando, né? Mas então eu gosto sempre de levar as fontes, né, para mostrar que aquilo que eu estou falando, ele tem um fundamento, está escrito realmente na obra do autor. Então é isso, pessoal, obrigado novamente aí a todos aí, tá?